Olá, seguidores. Vamos aqui para o quarto vídeo da minha série Ignorados, que é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Lembrando que essa série aqui eu criei para atender os pedidos de vários inscritos aqui que me pediam para falar de fundos pequenos que nenhum outro influenciador fala. Então eu criei aqui essa série aqui com mistério, né, para senão o pessoal não clica e o vídeo ele flopa completamente. E já ressalto que aqui eu tenho que mendigar likes, tá? Essa série precisa de muito like, senão não vou continuar com ela não, tá? Porque não é interessante para mim ficar falando de fundos muito pequenos. E o fundo de hoje ele é bem pequeno mesmo, é FTCA11, aqui no caso um Fiagro. Fiagro que está pagando, tem pago bem, tá? Tá com um bom rendimento aqui nos últimos meses. Esse é um fundo bem pequeno mesmo, mostrar aqui para vocês o tamanho, tem um patrimônio de apenas 47 milhões de reais, e em cotistas a gente está falando de 7.600. Isso aqui, começando aqui pelo dividend yield. Aqui o último rendimento que eu tenho aqui disponível do dia de dezembro ainda, estou gravando aqui antes da datacon de janeiro, ele pagou 14 centavos. O primeiro 14 centavos depois de alguns meses pagando 13. Aqui eu não sei se janeiro vai estar pagando 14 centavos. Provavelmente vocês já vão estar sabendo dessa informação, tá? Mas aqui, considerando 14 centavos, a gente teria 1,49% ao mês. Então, realmente, FTCA11 pagando muito bem. Fiagro altíssimo risco, você tem que também cobrar um altíssimo rendimento. Mas agora, considerando aqui que ele venha pagar 13 centavos, que foi algo mais. Acho que talvez algo seja mais pé no chão aqui para ele. A gente teria que um yield de 1,38%. Ainda assim, seria um yield superior à média dos fiagros, tá? Tô pegando aqui mais do que muitos fiagros por aí, ok? Com relação ao desconto patrimonial, que a gente está falando de cerca de 12% de desconto sobre o VP. Isso que eu tô gravando tá próximo da Datacon de janeiro, né? Então, tá aqui recebendo um impulso aqui, né? Mas, enfim, agora aqui vou tratar sobre os fundamentos de FTCA11. Repetindo, FTCA11. Muita gente reclama que eu falo rápido demais e acaba não entendendo quando eu estou lendo o ticker. Sobre a carteira, aqui a gente tem um ponto positivo para FTCA11, é que o gestor ele tem uma preocupação com a diversificação. Então, apesar de ser um fundo bem pequeno, bem pequeno mesmo, 50 milhões de reais, que a gente tem apenas um único devedor que representa mais de 5% do PL. No entanto, esse único devedor com mais de 5% do PL foi um que deu problema, tá? Que acabou ficando inadimplente. Mas aqui já é um ponto positivo aqui para FTCA11. Lembra do FTCA11 antigo NCRA11, tá? Ah, aqui o gestor ele já declarou no relatório que ele tem a intenção de manter uma carteira diversificada. Então, aqui é um ponto positivo. O gestor está ciente de que o agro tem um risco bem elevado, então ele tenta manter essa boa diversificação aqui para o fundo FTCA11. Ok, agora falando aqui sobre esse devedor aqui, o caloteiro aqui do fundo, né? É, como é que tá a situação dele? Então, ó, esse aqui é um produtor rural, de grãos, ficou inadimplente. E, se não estou enganado, tenho quase certeza, o problema ele começou no final de 2023, em dezembro de 2023. Então, estamos falando aqui de um caso de já 2 anos de inadimplência. É, então, realmente já tem bastante tempo aqui sobre essa inadimplência, sendo que o gestor fala que a recuperação inicial dele teve início em meados de 2024. Não sei se ele está falando aqui. Ah, cadê?
Acho que sempre traz aqui a situação desse devedor, tá? Acho que a recuperação inicial dele é de meados de 2024. Ah, não, foi postergados para início de janeiro de 2024, passando semestrais. É isso mesmo, desde o final de 2020, de 2023, esse devedor está dando problema e meados de 2024 ele entrou em recuperação judicial. Então aqui para vocês verem como que esse processo de retomada de garantias é bem demorado, né? Já está aqui com no mínimo 1 ano e meio e ainda nem sequer foi a leilão. Então, enfim, que é um ponto negativo, mas que não impacta apenas FTSE 11, como todos os outros ativos. Pelo menos em algum momento que deve ter a aqui essa consolidação que é tomada dessas terras e recuperação do crédito. Ok, agora aqui um ponto que vocês têm que pensar é que FTSE 11 ele está pagando bem mesmo com essa dor de cabeça, mesmo com essa inadimplência. Aqui a gente tem uma taxa média bem elevada de CDI mais 4,86. E aqui falando sobre o segundo CRI inadimplente, é CRI mesmo, né? CRI. É o CRI Cotribá. Essa aqui é uma cooperativa, esse aqui é um plano bem recente do final de 2025. Então aqui é mais uma revenda, dando dor de cabeça. Tentou entrar em recuperação judicial, mas cooperativas não podem, aqui até diz, não tem legitimidade jurídica para requerer recuperação judicial. Então tem uma situação aqui bem esquisita. Mas o que o gestor coloca aqui é que tem boas garantias. Eles falam aqui que tem silos e armazéns avaliados em 150 milhões de reais, que trariam LTV de 0,28, ou seja, 4 vezes mais garantias do que dívida. Então, aqui também é um caso que não vai gerar uma perda total, mas também para recuperar isso daqui se vai longos e longos anos, né? Agora aqui tratando de mais um ponto negativo aqui para FTCA11. Isso daqui, tá? A alta exposição a revendas. Revendas são as varejistas do agro, né? Tem aqui 45%. Olha, acho que foi até maior essa exposição, tá? Que no caso a gente poderia colocar a cooperativa aqui também. Então seria que 53%. Ambos são uma espécie de varejistas do agro, né? Então são negócios muito alavancados, é, de alta inadimplência. Aqui eles têm como clientes os produtores rurais que cedem os créditos e tem muito produtor rural, ainda mais produtor rural de soja, dando dor de cabeça, né? Então aqui é uma classe que está dando muita, mas muita dor de cabeça mesmo. Então, esse aqui é um ponto a se levar em conta. Apesar de que eu acho que no passado era até maior essa exposição. O gestor deve estar trabalhando aqui para reduzir essa exposição a revendas. Deixa eu dar uma conferida aqui no relatório antigo. Aqui. Não, mais ou menos, foi mais ou menos isso mesmo, né? Uns 42%. Mas enfim, esse aqui é um ponto que eu vejo como negativo. Ele tem uma alta exposição a grãos, né? Tem que esse ativo de grãos, provavelmente que é devido ao caloteiro, que inicia 60% de exposição a produtores rurais de grão. Um ponto com certeza negativo. Então, ó, aqui você tem que ter em mente que o yield está bem alto, né? Quase 1,50% ao mês. No mercado é que ele está bem inflado depois dessas altas de dezembro e janeiro, mas esse alto rendimento ele cobra o seu preço, né? Essa questão do alto risco. Então tenham isso daqui em mente. Tem que ir com calma, não pesar demais aqui na posição, até porque a liquidez também não é lá essas coisas. Aqui a gente está com caixa 19%. Eu não entendi aqui por questão com essa dificuldade de fazer a alocação. Mas, enfim, vamos ver se tem mais algum ponto aqui para repassar aqui para vocês. Olha, falando sobre a gestora, sobre a Fito, eu gosto dessa gestora, tá? Eu já tive
o fundo deles, o Fito 11, é o fundo de papel deles, é um fundo com mais de uma década de existência. É um fundo bom, tá? Esse Fito 11 é um bom fundo. Passou muito tempo aqui sem problema. Teve um probleminha aí, mas que já endireitou. E é uma gestora muito transparente mesmo. O comum que a gente tem em fundos imobiliários, FIAGos, é você tem um caso aqui de inadimplência, o gestor comunica quando aconteceu e depois ele finge que não tá mais lá, sabe? Esse aqui não, ele deixa aqui, ó, ele traz atualização todo mês sobre situação, ele coloca aqui no relatório gerencial, aqui, ó, tá inadimplente, inadimplente, deixa bem claro quem que tá inadimplente aqui no fundo. Então, realmente a Fito, ela é uma considerada como uma boa gestora, tá? É uma pena que essa gestora não conseguiu crescer. Então, acho que esse aqui que eu tinha para comentar com vocês. De forma resumida, é o que eu disse, né? Tem um yield extremamente alto aqui para as condições do mercado atual, mas também o risco não fica para trás. Então, é isso, galera, peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.